Shalom Aleichem, uma boa noite para todos vocês. Eu aqui de novo, né? Eu gravei um vídeo não faz muitas horas, coisa de 1 a 2 horas atrás. Eu gravei um vídeo falando de integridade e eu venho aqui falar alguma coisa que eu acredito que me foi revelada no momento em que eu estava assistindo o meu próprio vídeo. Eu estava assistindo o meu vídeo, né? E porque quando eu gravo, eu assisto primeiro antes de publicar, para ver se estava direitinho, se não tinha algum erro, se eu não falei alguma bobagem, né? Porque de repente eu desfaço e gravo novamente. Dá trabalho, mas eu faço assim, sabe? E aí eu estava assistindo o vídeo e num determinado momento, quando eu falei uma certa palavra, me veio assim um estalo, sabe, irmãos? Um estalo. Meu Deus, uma coisa está ligada com a outra. Sabe assim, meus amados, a escritura, ela está interligada. Verdadeiramente, ela está interligada, vocês podem acreditar. Quando eu estava vendo ali o meu vídeo, eu acredito que o que eu vou falar vai ser polêmico, vai trazer polêmica. Acredito que vão ter irmãos que vão dizer que eu virei casaca, que eu mudei, que eu não sou mais isso, que eu não sou mais aquilo. Mas, irmãos, é a escritura que está sendo revelada. Eu estou lendo as escrituras de uma forma diferente, não sei explicar. Então, assim, por que eu tenho batido tanto nesta tecla de que nós precisamos guardar toda a escritura, que nós devemos guardar os mandamentos, né? Porque quando eu comecei a fazer isso, e me brotou o desejo de eu guardar o Shabat, por exemplo, de repente, eu estava em casa e de repente eu comecei a sentir aquele desejo de fazer isso. Não era para acontecer porque eu como igreja, eu acreditava que não era para guardar sábado, não precisava guardar sábado, né? Mas então por que estava brotando no meu coração? Então, meus amados, à medida que as coisas foram, à medida que Yahuwah, eu acredito piamente que tudo vem dele, né? À medida que ele foi tocando meu coração, à medida que ele foi me mostrando as coisas, à medida que eu fui fazendo a vontade dele, ainda tem mais coisa que eu preciso vir a fazer, sabe? Por exemplo, vai acontecer agora o Pesa, a festa de Pesa, a festa de Páscoa, e este ano eu acredito que ainda não vou cumprir o Pesa porque eu não tenho ninguém. Então parece sem sentido você fazer o Pesa sozinho, né? O peso é para você reunir pessoas, para você ter pessoas com você, ter família com você. Eu não tenho ninguém, minha família é minha família original. E elas estão muito longe de mim. Eu moro no sul, eles moram lá no Rio, estão muito longe. E só, de toda a minha família, só alguns são cristãos. E eles eles não fazem essas coisas, eles não cumprem essas coisas, né? Aquela história da igreja não cumprir. Eles não cumprem nem sábado, nem pesa, nem nada. Então eu estava no meu coração desejoso de cumprir o pesa este ano. Mas aí eu comecei a observar que para cumprir o pesa eu tenho que ter pessoas comigo, né? E eu não tenho essas pessoas. Eu tenho aqui onde eu moro um amigo meu que fiz amizade com ele e eu não imaginava que ele era um homem de Deus também, né? Então aí, quando eu descobri que ele era um homem de Deus, tudo mudou, a gente fez uma amizade mais sólida. E ele é netzarim também, porque ele procura observar todas as escrituras, toda a escritura, né? Só que ele tem um problema que ele precisa resolver. Ele é novo, ele resolveu crer em Yeshua há pouco tempo, ele se entregou a Yeshua há pouco tempo, né? Mas ele tem uma vida conjugal que não é correta, né? Ele vive com uma mulher que foi casada, tem uma filha com ela, então ele não tem uma vida correta. Ele está pedindo a Yahuwah para resolver essa situação. Eu também estou orando por ele para ele resolver essa situação. Parece que tem alguma coisa no meu olho aqui que está me incomodando. Ai, ai. Mas assim,
Então ele tem esse problema, né? E ele está procurando resolver, ele quer resolver porque ele quer se manter íntegro, como falei no outro vídeo, ele quer ser íntegro, né? Então ele quer resolver esse problema. Nosso desejo é que ela se converta, né? Uma vez que ela se converta, se torne nova criatura, o que passou, passou. Ela pode divorciar no civil, se for o caso. Não sei nem se ela é casada com um homem no civil, né? Mas se for divorciar e casar com esse irmão. Mas é uma pessoa super bacana, super querida mesmo, assim, um jovem de 38 anos. Mas eu não posso chamá-lo para fazer o pesa comigo, porque ele vai vir com ela, entende? Então eu não posso, eu penso sim, né, que eu não posso colocar à mesa de uma festa judaica cristã, que no nosso caso é uma festa judaica, mas que por sermos cristãos netzarim, né, a gente não pode ter pessoas ímpias ali, comendo do mesmo peso, da mesma Páscoa que nós, né? Então eu fico sozinho mesmo, eu não tenho como fazer. E tem outras coisas, as festas que eu ainda nem sei direito. Hoje cedo alguém comentou uma coisa, me perguntou algo, e que me fugiu à mente. Na hora eu disse que não sabia, não conhecia, por incrível que pareça. Depois a pessoa vai dizer, mas como você não sabe, né? E aí que eu fui cair em mim, que era o início do ano e tal, no calendário judeu, né? E aí é assim, sabe, irmãos? Então eu ainda tenho que ainda me integrar mais. Eu quero cumprir as festas, eu quero cumprir as coisas, mas quando tiver que cumprir com outras pessoas vai ficar complicado, né? Então tem coisas que eu ainda preciso fazer. Eu não estou fazendo tudo porque ainda está tudo muito novo para mim. Eu estou descobrindo tudo agora. Eu quero fazer as coisas agora. Eu quero, né? É um desejo meu de ser um cumpridor da palavra, das escrituras, né? Então se eu ensino principalmente, eu preciso cumprir, né? Aí, irmãos, eu estava assistindo o meu vídeo quando de repente eu entendi, né, que a escritura realmente ela é toda interligada. Quando a gente percebe, quando a gente sabe que a gente se torna um com Israel, que a gente passa a ser Israel, né? Então a gente se volta lá no livro de Daniel, quando a gente vê lá as 70 semanas de Daniel, o que a igreja sempre diz, gosta até de frisar, né? A 70ª semana não é para nós, é só para Israel. É quando vem essa história, né? De que a igreja vai ser livrada e Israel vai ficar sofrendo, vai ficar penando aqui, né? Porque eles colocam sempre essa passagem de Daniel. Mas, irmãos, pensem comigo, não há Israel e igreja separados. Não existe isso. Existe Israel, existe a igreja que é Israel enxertada. Ela está enxertada, então ela é Israel. Se todos nós somos Israel, essa 70ª semana é para nós todos. Vocês entendem, irmãos? Eu me arrepio quando eu fico pensando nisso. Eu me arrepio. A 70ª semana descrita no livro de Daniel, do profeta Daniel, é para Israel realmente, mas é para todos nós que somos Israel. Aqueles que não se consideram Israel, que batem com o pé no chão dizendo, não, eu sou igreja, não sou Israel. Não sei como é que vai ficar a situação deles, meus amados. Mas quem já se despertou para isso, já percebeu isso, e sabe que ele é Israel, nós estamos dentro dessa 70ª semana. Entende? Então, assim, eu continuo preferindo acreditar que vai acontecer o arrebatamento antes da tribulação. Eu prefiro acreditar até meio que uma teimosia, mas eu creio que a Ruá abriu o livro para mim, irmãos. Eu creio que ele abriu o livro para mim, abriu os meus olhos para eu enxergar. Claro como a neve, né? Límpido como cristal, sabe? Nós somos Israel também. Se nós somos Israel, nós fazemos parte dessa 70ª semana, das 70 semanas, está escrito lá. Não é só Israel e não igreja. A igreja é Israel, irmãos.
Então ela não vai escapar. Então nós vamos passar pela tribulação, irmãos. Eu não sei como ficam os muitos sonhos que eu tive de 2016 para cá. Eles até cessaram, por que pareça, eles cessaram. Não que eu não desejasse, continuei desejando um amor. Eu estava sempre dizendo Maranata, 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 né? Mas eles cessaram e Yahweh parou de me dar sonhos. E aí ele começou a me mostrar coisas, ele começou a mostrar que eu sou um israelita, ele começou a me mostrar que eu pertenço ao povo de Israel, que eu tenho descendência de israelitas, me revelou até de qual tribo eu pertenço. Se você entrar aí no meu canal, você vai ver, eu coloquei no meu canal meu nome por extenso. O Yahuwah me deu a oportunidade de eu adotar um nome israelita para mim, que é Ariel. E quando eu leio o meu nome completo, meus irmãos, eu sinto uma atmosfera linda, de paz, uma coisa harmoniosa. Eu sinto a presença de Yahuwah, eu sinto a presença dele quando eu leio meu nome todo, que é Ariel ben Reuven, que é Ariel, filho de Rubens, que é a minha tribo, revelada por Yahuwah, irmãos. Pode ser, ter gente que vai dizer que eu estou, né, que eu estou sonhando, que isso, que eu... Não é, irmãos. Ele me revelou. E outro dia eu estava assistindo um vídeo de um irmão, Natzarim também. Ele é muito mais tempo Natzarim do que eu, né? Sabe muito também. Ele estava ali junto com ele, quando ele estava gravando o vídeo, tinham pessoas lá com ele, e pessoas que tiveram a revelação de Yahuwah, de qual tribo elas são. E eu fiquei encantado, eu falei assim, meu Deus, então isso não é coisa minha, da minha cabeça. Realmente, Yahuwah está revelando para aqueles que ele quer revelar de qual tribo a gente é. Ele revelou para mim. E quando eu falei para ele, eu quero um nome, eu quero ter um nome hebreu, um nome israelita. Então eu comecei a buscar, até que surgiu Ariel e eu fiquei encantado com o nome, até porque o significado tem tudo a ver comigo. O meu canal tem um leão, né? Tem um leão. E Yeshua é o leão da tribo de Yahudá. Então Ariel significa leão de Deus, né? Ari é leão e El vem de Elohim, Deus. Então, a leão de Deus, eu fiquei assim encantado. Falei assim, este é o nome que eu quero, este. E aí eu levei para Yahuwah em oração e eu senti que eu tinha toda uma permissão, tinha tudo para eu colocar esse nome. Mas aí foi passando os dias, eu fui vendo que estava faltando algo. Estava faltando o nome ser completo. Porque quando o povo saiu de Israel, o povo se misturou com as nações, o povo teve que fazer o quê? O que os judeus tiveram que fazer, por exemplo, né, os judeus? Eles tiveram que dar nomes de nações. E aí nasceram os Silvas, os Fonsecas, os Lopes, os Guimarães, né? Nasceram vários nomes para que eles não fossem descobertos, porque houve uma perseguição terrível contra os judeus, mas terrível, e muitos deles foram parar na Inquisição, morreram, e da Inquisição foram para outras nações ainda mais longínquas, que uma delas é o Brasil. Então no Brasil tem um monte de judeus, irmãos, tem muita gente descendente e não sabem, entende? Talvez você que esteja me vendo, você não sabe, e eu não sabia. Eu sou, por parte do meu pai, tudo indica que é pela parte do meu pai, parte paterna, mas Yahuwah, ele me revelou, antes de tudo ele me revelou, depois eu fui descobrindo, né? E aí ele me revelou inclusive qual era a minha tribo, e eu ainda fiquei assim, será que Yahuwah falou mesmo comigo ou é coisa da minha imaginação? Será que é coisa da minha cabeça? Aí eu comecei a pensar, mas se fosse coisa da minha imaginação, eu ia querer a tribo que a roxa pertence, né? A tribo dele, a tribo de Yahudá. Eu ia querer a tribo de Yahudá, não a de Rubens. Ainda mais Rubens, que perdeu a primogenitura porque ele maculou o leito do pai dele, não foi assim? Não é assim a história? Ele perdeu porque ele maculou o leito do pai? Foi um cara tempestivo, né? Aquela coisa toda, foi lá e fez o que não deveria? Perdeu a primogenitura, né? Mas nunca vai deixar de ser o primogênito, né? Então é justamente deste primeiro homem, filho de Jacó, que eu sou descendente, segundo Yahuwah. E eu não tenho dúvidas, porque se foi ele que me falou, tá falado, né? Sem discussão. E aí eu coloquei, aí Yahuwah
me abriu os olhos, a minha mente, a minha inteligência para eu completar o meu nome. Aí foi quando eu falei assim, Ben Reuven. E aí completei. Então, amados, assim, a partir do momento em que eu comecei a fazer as coisas, que eu comecei a procurar cumprir os mandamentos, que eu comecei a cumprir a palavra, que eu comecei a ficar muito feliz por descobrir que eu sou um israelita, porque eu sou descendente, porque eu também sou enxertado, verdadeiramente eu sou Israel por ser também enxertado. Quando eu comecei a praticar, a guardar o sábado, que é a única coisa que realmente eu faço é guardar o sábado, né? E eu guardo mesmo, não acendo nem fogo dentro da minha casa, sabe? Porque não se acende fogo no dia de Shabat, né? É como se fosse um fogo estranho, talvez. E eu não acendo, eu esquento as minhas coisas no micro-ondas, no forno elétrico, mas não acendo fogo. Então eu não faço nada, não procuro fazer nada, né? Nada assim muito pesado, né? Claro que uma coisinha ou outra de leve a gente acaba fazendo, mas nada que seja proibido, entende? Hoje eu não vou, coloquei na minha cabeça que eu não vou comer mais alimentos que não sejam puros, que eu acho que é kosher o nome que eles dão, né? Acho que é kosher, alimentos puros, alimentos próprios para os netzarim, para os judeus, de um modo geral. Eu não vou comer mais frutos do mar, irmãos, eu não vou comer mais, porque eles não são animais que têm escama e barbatana. A gente só pode comer animais que tenham nas águas, tanto do mar quanto dos rios, que tenham barbatana e escama. Ou seja, a gente só pode comer os peixes. Então, eu gostava de comer camarão. Como é gostoso camarão, né? Gostava de comer lula de vez em quando. Já não gosto muito, mas eu comia. Mexilhão é muito gostoso, eu gostava. Siri quando dava, caranguejo. Hoje eu não vou comer mais nada disso, irmãos. Ou eu cumpro ou eu não cumpro. Ou eu aceito cumprir ou eu não aceito, entendeu? E eu, claro que eu aceito, está ali escrito, é do Senhor, é de Yahuwá, é dele, a escritura dele, mandamento dele. Por que eu não vou cumprir? Entendeu? Yahuwá não veio, Yeshua não veio abolir, né? Veio cumprir, então eu tenho que cumprir também. E aí foi quando eu estava vendo meu vídeo ainda há pouco, meus irmãos, eu vou colocar esse aqui logo em seguida, né? Porque não deu para me esperar, não estava dando para me esperar. Eu falei assim, posso gravar amanhã, mas não dá para me esperar para amanhã. Eu tinha que falar isso agora. Não sei o que vai acontecer, o que os irmãos vão falar, mas, irmãos, para mim o Senhor está clareando tudo. Ele está me mostrando tudo. O que eu estou falando está nas Escrituras, meus irmãos. Está nas Escrituras. Tudo indica que nós, como sendo Israel, nós vamos passar também pela tribulação. Porque Israel vai passar, nós vamos passar, somos um. Não existe igreja separada. Igreja é um título, vocês entendem? Igreja é um título. Israel já é um nome de uma nação, de um povo. É o nome de um povo. Igreja é um título. Como congregação é outro título, um lugar que as pessoas vão, se reúnem. O templo é o título de um lugar que as pessoas se reuniam, templo, né? Mas o nome Israel é o nome de uma nação, de um povo realmente, que veio do nome de um patriarca, que é Jacó. E Yahuwá falou para ele, a partir de hoje você vai ser chamado Israel, né? Que se não me engano significa dizer príncipe das nações, uma coisa assim, Israel, né? Acho que quer dizer isso, príncipe de Deus, eu acho que é príncipe de Deus, eu acho que quer dizer o nome Israel. Você vai ser chamado Israel, não mais Jacó. Então é um nome até dado por Yahuwá, né? Então nós todos somos Israel. Se todos somos Israel, as 70 semanas, irmãos, me desculpem falar, lamento falar, lamento de repente mexer com vocês, mas nós vamos passar pelo que está na Escritura. Olha, vejam bem, eu prefiro acreditar, como há muito tempo como sempre eu acreditei assim, eu prefiro acreditar que nós vamos subir, que todos os fiéis vão subir antes, né? Mas, irmãos, não é o que eu estou vendo nas Escrituras, não é o que eu estou entendendo nas Escrituras. As Escrituras estão ficando mais claras para mim. Eu estou fazendo ligação. Vejam como o Antigo Testamento, o chamado Antigo Testamento, faz ligação com o chamado Novo Testamento.
Entende? Então o que está escrito lá nos profetas está fazendo ligação com o que está escrito no Brit Hadashah. Entendem? Se está escrito no Brit Hadashah que nós somos enxertados, que nós passamos a ser um com Israel, portanto somos Israel também. E lá no profeta está dizendo que na 70ª semana vai acontecer a tribulação, e a gente acredita que Israel vai passar pela tribulação. Nós vamos passar, irmãos. Se somos Israel, nós vamos passar. Eu estou falando, estou me arrepiando. Eu penso que está sendo confirmado o que eu estou falando. Se nós somos Israel, nós vamos passar também. E aí, coitados desses irmãos que adoram ficar falando que Israel vai passar, que Israel vai passar. E de repente eles nem sabem que eles são Israel também. Não tem esse entendimento que eles são Israel, né? E aí o que será desses irmãos? O que será desses irmãos que pensam que são igreja, que são outra coisa, que são separados, que são diferentes, que são mais santos que o povo de Israel? Sabe Deus o que mais que eles pensam? O que vai ser desse povo? Eu falei no vídeo ainda há pouco para vocês que eu vi um vídeo de um irmão se lamentando, dizendo que está passando dificuldade, passando isso, passando... Poxa, esse irmão, volta e meia, ele fala de Israel, irmãos. E a Rua disse muito claramente, deixou muito claramente, quem abençoar Israel será abençoado. Quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado, irmãos. Simples. É assim, quem abençoar vai ser abençoado. Se você ora por Israel, se você pede pela parte de Israel, pela parte de Jerusalém, se você ora por Israel, por Jerusalém, se você ora por aquele povo que é bendito, irmãos, você vai ser mais abençoado. Então, quando eu comecei a guardar o sábado, eu comecei a sentir diferença na minha vida. Eu comecei a sentir diferença, eu comecei a sentir mais paz. As coisas começaram a dar mais certo para mim. Eu comecei a sentir... aquilo que eu achava que era tribulação começou a passar, irmãos, sabe? Eu comecei a sentir mesmo como se eu estivesse numa bonança. Entende? E talvez eu esteja tão protegido, mas tão protegido, que o inimigo não está conseguindo fazer mais o que ele fazia comigo antes. Eu volta e meia, eu era atacado de tal maneira que eu acabava cedendo muitas das vezes e pecava. Muitas das vezes eu cedia e pecava. E eu estou agora assim, me sentindo tão fortalecido, né? Que por mais que ele fale alguma coisa, não me atinge, não tem atingido. Espero que continue assim em nome de Yeshua, né? Então assim, eu tenho sentido muita paz, eu tenho sentido muita tranquilidade, as coisas estão dando mais certo para mim, entende? Quando eu vim de Portugal para cá, eu falei com o pai, eu preciso de um carro. Só sabe que eu preciso de um carro, eu preciso me locomover, eu preciso de um carro. E eu fui numa agência ver carro usado, irmãos. Eu fui ver carro usado lá em Capão da Canoa, onde eu morava. E a agência disse que eu não podia ter, que meu CPF não estava permitindo, não sei o que. Eu fiquei, mas por que não? Né? Eu fiquei, mas por que não está permitindo? Mas simplesmente não permitiu. Aí eu vim para casa até um pouco triste, né? Eu falei, poxa, se eu não posso comprar, não vou poder ter, né? Então eu tive um sonho, eu sonhei com Yeshua, irmãos, eu sonhei com Yeshua em pessoa. Ele estava do meu lado, eu estava sentado, uma espécie de um banco assim, atrás da gente tinha uma espécie de palco, né? E eu estava sentado, ele estava sentado assim, muito sorridente, ele estava sentado assim com uma perna para cima do banco, a outra para baixo, e olhando para mim. E eu ali agindo como uma criança, eu estava ali diante dele como uma criança, eu falando as coisas assim meio feliz, meio fazendo aquela festa como criança faz, sabe, como criança tá para ganhar um presente, que ela fica toda feliz, fica assim aquela coisa toda. Eu estava assim no sonho. Então de repente apareceram várias pessoas naquele palco e elas começaram a falar uma para outra: a sua benção, a minha benção, a sua benção, não lembro, vai chegar. Aí botava a mão nas costas da outra. Aí aquela que recebeu a mão nas costas falava para a outra da frente: a sua benção vai chegar. Aí eles foram fazendo até chegar na última pessoa. A última pessoa era uma criança, e aquela criança falava: a sua benção chegou. Sua benção chegou. E eu acordei, eu falei assim: meu Deus, que privilégio ter sonhado com Yeshua assim do meu lado, né? E no sonho eu só fazia festa, em vez de agarrar ele, abraçar ele, eu estava fazendo festa ali, como se ele estivesse do meu lado sempre, né? Se você está do lado do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, você não fica fazendo festa o tempo todo, porque ele está ali,
Você está sempre naquela atmosfera de amor, era como se fosse assim o meu sonho, né? E aí quando eu acordei, me veio à mente de eu ir na agência da própria, a própria empresa do carro que eu experimentei lá naquela agência que eu fui, né? Aí os nomes estão fugindo da memória, mas aquela agência que eu fui era uma agência que vendia vários tipos de carros. E a agência que eu fui depois é uma agência que vende só um tipo de carro, né? Como Volks, como Fiat e tal, sabe? Que só vende aquele carro, é dela, daquela empresa, né? Eu não vou falar o nome, mas aí me veio a cabeça de ir lá e ver um carro zero, carro novo, zero. Você vai que eu consiga, sabe, lá, né? Vai que eu consiga. Mas aquele sonho, logo depois que eu acordei, que eu tive aquele sonho, eu pensei em ir lá e fui. E não era pertinho da minha casa, eu tive que pegar 2 ônibus para ir para lá. Aí cheguei lá, irmãos, foi assim, de estalo. Eu contei pro rapaz e falou assim, olha, eu queria comprar o carro, mas ontem ou anteontem, sei lá, eu fui tentar lá numa agência lá em Capão e não deu certo, porque diz que meu CPF não dá. O score estava baixo, coisas assim, né? Essas coisas que a gente não entende. E aí ele falou assim, então se for assim vai ser difícil. Eu falei assim, mas baseado num sonho que eu tive, se é da vontade, eu ainda falei para ele, falei para o gerente, antes de tudo acontecer, né? Eu dei esse testemunho, né? Eu falei assim, se for da vontade de Deus, eu usei essas palavras para que eles soubessem o que eu estava falando, né? Se for da vontade de Deus, de Jesus, vai acontecer, porque eu tive esse sonho assim, 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 contei para eles, né? E aí eles ficaram assim, sabe? Falaram nada. Aí eu falei assim, vamos tentar. Eu falei assim, então vamos. E aí eles fizeram lá tudo que tinha que fazer, pegaram meu documento, a coisa toda, e mandaram lá para a empresa. Irmãos, na mesma hora a empresa aceitou. Na mesma hora o carro saiu, sabe? Uma semana depois, eu voltei lá para pegar o carro, já emplacado com tudo, porque acabei fazendo esse acordo com eles, deles emplacarem para mim. Foi assim. Irmãos, a bênção chegou mesmo, a bênção chegou. Então, as coisas têm acontecido para mim, eu tenho sentido muito abençoado, graças a Deus, graças a Yahuwá e a Yeshua por isso, sabe, meus amados? Eu os amo tanto, mas tanto, mas tanto, e cada vez mais ainda, né? Não só porque ele está me concedendo uma vida de paz, uma vida tranquila, e que eu estou vendo coisas acontecerem, não é só por isso, mas é pela pessoa dele mesmo, principalmente. Mas a gente se sente agradecido, eu estou me sentindo muito agradecido. As coisas têm mudado para mim a partir do momento que eu comecei a observar as coisas que estão escritas. Eu comecei a observar o sábado. E aí, irmãos, as coisas foram acontecendo a ponto de hoje, né, eu assistindo meu próprio vídeo, né, ver aquele estalo na minha mente. Nós somos Israel. Quando eu falei isso no meu vídeo, nós somos Israel, aquilo veio de estalo. Eu estava sentado ali vendo. Veio de estalo, meu Deus, nós somos Israel. E lembrei da profecia de Daniel, das 70 semanas. Na hora veio a lembrança de Daniel. Me veio a lembrança de Daniel com a palavra, nós somos Israel. Irmãos, foi na hora. Na hora. A escritura foi aberta para mim assim, ó. Pá! Gente, irmãos. O que vocês acham, né? O que vocês acham? A escritura que está falando, irmãos. É a escritura. Eu não queria, mas nós vamos passar, irmãos. Pelo que eu estou entendendo da escritura, pelo que eu estou entendendo, pelo que está sendo me mostrado na escritura, nós vamos passar pela tribulação. Agora, só que o seguinte, irmãos. Outra coisa também que vem me acontecendo, o medo que eu tinha foi sumindo. Sabe aquele medão que eu tinha? Ah, eu não quero passar por tribulação, mas Deus me livre, Deus me guarde. Nós vamos ser arrebatados antes, vamos ser arrebatados. Eu tinha isso na minha cabeça fixa e pronto, eu me descansava nesse sentido. Mas eu me descansava numa coisa que eu queria. Será que era o que estava realmente, o que a Escritura realmente dizem, né? O apóstolo Paulo diz que no piscar de olhos nós vamos ser tirados daqui. Os que estiverem vivos vão ser tirados daqui. Mas quando que vai ser isso? Yeshua disse que o dia e a hora ninguém sabe, irmãos. Então a gente não pode dizer que vai ser antes, que vai ser depois, que vai ser no meio, não tem como ninguém dizer nada, simplesmente as escrituras estão mostrando que a gente vai passar por ela também, porque a gente é Israel, nós somos Israel também, junto com o verdadeiro Israel, nós somos Israel, porque somos
ramos enxertados. Entendeu? Então, é isso, amados. Né? Eu espero que vocês não fiquem apavorados, não. Assim, o que eu estava querendo dizer, né? O meu medo também começou a sumir com tudo isso. Eu fui sentindo uma atmosfera diferente, as coisas foram mudando para mim. Eu não só tenho sentido bênçãos materiais, como eu tenho sentido bênçãos espirituais. Eu tenho me sentido mais fortalecido contra o pecado. Irmãos, as coisas estão acontecendo. Eu estava assim, eu tenho me sentido mais em paz, mais tranquilo. Eu estou num lugar, eu acabei de me mudar para essa casa que eu estou, né? Eu estou num lugar que eu gosto muito. Eu estou assim muito em paz, irmãos. Aí quando eu vejo um irmão falando, eu estou numa tribulação, eu estou passando isso, passando aquilo, orem por mim. Mas está lá, sabe? O arrebatamento vai acontecer, nós vamos ser livrados, porque nós somos igreja, a igreja vai ser livrada. E aí, às vezes, ainda fala, torna a falar, né? Israel é que vai passar. Não toque Israel, irmão. Não toque. Não fale. Se você não for falar pro bem de Israel, não fale nada. Se você não for abençoar Israel, não fale nada. Porque quem abençoar será abençoado. Está escrito. Yahuá, essas são provas que Israel é a herança de Yahuá, meus amados. Tanto é que se alguém abençoar, será abençoado. Ela que abençoa as nações. Entende? Então, meus amados, as coisas começaram a dar certo. Eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a me sentir mais tranquilo e menos temeroso. Eu comecei a confiar mais em Yahuá. Parece mentira, mas as coisas assim começaram a acontecer de uma forma espiritual mesmo, sobrenatural. Eu comecei a confiar mais. Confio. E às vezes eu vejo um vídeo, daqueles vídeos que você fica cheio de medo, dá aquele nervoso na gente. Tem irmãos que chegam aqui, né, e bota terror mesmo, bota medo, vai acontecer, vai todo mundo virar zumbi, vai ser assim, vai ser assado. Aí você fica com aquele nervoso, né? Mas, irmãos, a gente não pode esquecer uma coisa. Nós não podemos esquecer uma coisa. A gente é de um Deus que não é um Deus porque existem outros, não. A gente é do Deus que é um só. É Had. Por isso, uma das passagens mais lidas de Israel, uma das passagens que é até sagrada para se ler, é o Shema, que é a seguinte: Shema Israel, Yahuá Eloheinu, Yahuá Errad, Yahuá é um, não existem outros deuses. Yahuá não é o único, porque eu sou único, mas as outras pessoas são únicas como elas no ser delas. Mas todos nós somos pessoas. Agora não existe o Deus único e outros deuses, porque aí dá a impressão de que existem outros deuses. Ele não é único, ele é um. Ele é Had, ele é um. Então se nós somos deste ser tão poderoso, se nós pertencemos a Ele, se nós fomos criados por Ele e nós fomos salvos por Ele em Yeshua, meus irmãos, não temos que temer a nada, irmãos. Não temos que temer a nada. Então, o medo foi passando conforme ele foi me fazendo entender as coisas, conforme eu fui, as escrituras foram sendo... as escrituras foram sendo abertas para mim, meus olhos foram sendo clareados, e cada dia mais, irmãos. E às vezes, até por eu ouvir alguma coisa, como foi ainda há pouco, eu vendo e ouvindo eu mesmo, né? E isto veio meu pensamento, veio a mim. Opa, somos Israel. Então, irmãos, não tenham medo de passar pela tribulação, não. Não tenham medo, irmãos. Yahuá é perfeitamente poderoso para te guardar. Ele vai te guardar, seja como for. Sabe assim, um dos últimos sonhos que eu tive, eu estou mais aqui trazendo mesmo esse esclarecimento, né, e conversando com vocês, mas sabe assim, um dos últimos sonhos que eu tive, eu estava em casa brincando com o meu cachorro, no meu sonho eu estava brincando com ele, e de repente alguém me agarrava pelas costas, sobrenatural, agarrava pelas minhas costas e me levantava, como se agarrasse assim pela minha camisa, né, e me levantava, e eu ficava assim no ar, sabe? E o meu cachorro ficava assim olhando para mim, meu cachorro não ficava triste, não começava nada, ele ficava só olhando para mim com aquele sorriso, que a gente percebe às vezes o cachorro sorrir, né? Ele ficava com um sorriso para mim, e eu era arrancado, levado dali, da minha casa. Mas eu não ia para o céu, irmãos. Parece mentira, mas sabe para onde eu ia? Eu ia para uma montanha.
De longe uma montanha se aproximando de mim, de longe ela se aproximando, e eu fui levado lá para o topo daquela montanha. Quando eu cheguei lá naquela montanha, no topo daquela montanha, tinha uma construção semelhante àqueles templos antigos, né? Aqueles templos antigos até de deuses gregos, aquela coisa, sabe? Assim, muito parecido com aqueles templos, mas não tinha nada lá dentro, estava vazio, e eu era colocado lá dentro, no topo daquela montanha. E aquele ser que me levou para lá e falava para mim: fique aqui até que eu volte. Ou fique aqui, não saia daqui. Foi isso que ele falou: fique aqui, não saia daqui até eu voltar. E me deixou lá, quer dizer, eu estava sendo guardado, irmãos. Oh, Pai eterno, eu estava sendo guardado. De repente, naquele momento, estava começando a tribulação, eu estava sendo guardado, eu não fui para o céu, irmãos. Eu fui para uma montanha aqui na terra mesmo. Uma montanha. Fui guardado num lugar onde ninguém iria me tocar lá. Não é incrível, irmãos? Aí, tudo isso veio à minha memória. Eu acabei de... eu gravei aquele vídeo, né? E aí eu tive esse esclarecimento. Depois fui tomar meu banho. E aí eu voltei, fiz uma refeição. Esperei meu celular carregar, que ele estava descarregado já. Aí agora eu estou gravando de novo. Se eu vou gravar ainda hoje isto, porque é importantíssimo. É importantíssimo. Vai gerar polêmica? Eu acredito que vai. Os maranatas de plantão, meus irmãos maranata, que eu amo muito, meus irmãos, né? E eu nunca vou julgá-los, dizer que eles estão errados, nunca vou fazer isso, nunca esperem de mim que eu vou dizer para que o irmão está errado. Não, eu também agia assim, eu também falava assim, eu li a escritura e entendia que o arrebatamento ia acontecer pré-tribulacionista. Hoje agora, irmãos, o meu entendimento não é de pré, nem de pós, nem de mídia, eu não tenho nenhum entendimento desse sentido. Eu não tenho nenhum entendimento desse sentido. O meu entendimento é que eu sou Israel. Junto com o povo de Israel, eu sou Israel também. Eu sou israelita, eu faço parte de Israel. E toda a igreja, na verdade, toda a igreja que é fiel a Yeshua, irmãos, os fiéis. Não estou dizendo os crentes de qualquer maneira, não. Os crentalhadas que estão por aí, que não são nada, né? Eles só acham que eles são de Yeshua, que eles são salvos, mas não estão nem aí para o andor, né? Com os pés fincados no chão, querem progredir, querem ter isso, querem ter coisas, querem fazer coisas, querem viver no pecado, muitos deles. Não é desses crentes que eu estou falando. Eu estou falando de verdadeiros fiéis a Yeshua. Esses são israelitas também. E porque estão todos enxertados na oliveira que é Israel. Se Israel existe como nação e nós fomos enxertados naquela nação, ou seja, nós passamos a fazer parte daquela nação, nós somos Israel a partir de então. Então, se nós somos Israel, nós vamos, segundo a profecia de Daniel, passar pela tribulação. Agora, irmãos, nós vamos passar pela tribulação. Eu estou numa paz muito grande de dizer isso para vocês. Os verdadeiros fiéis, os que têm confiança plena em Yahuwá, uma confiança plena no Mashiach, nós vamos ser guardados em algum lugar, nós vamos ser livrados, vamos ser guardados em algum lugar ele vai nos guardar. E alguma coisa ele vai fazer que ele vai nos guardar em algum lugar, irmãos. Nós vamos ser protegidos durante esse tempo. E quem sabe, no meio disso tudo, de uma hora para outra, ele vem e nos tira daqui para realmente acontecer as bodas. E que muito provavelmente as bodas vão acontecer em Jerusalém. Com Yeshua e todos nós lá com ele em Jerusalém. Não será céu. Não será no céu. Como a gente sempre fica imaginando, o céu, sabe? Eu estou entendendo assim agora as escrituras, meus amados. Então, quero que vocês me perdoem. Eu não quero tirar a esperança de ninguém. Eu não estou aqui gravando isso para isso, né? Para tirar a esperança, para entristecer vocês. Muito pelo contrário, meus amados. Muito pelo contrário. Se isso for esclarecido para mim, eu não estou guardando para mim. Eu vou guardar para mim, porque os irmãos não vão entender, os irmãos não vão gostar, os irmãos vão brigar comigo. Imagina, irmãos. Na época que Yeshua estava no mundo aqui, muitos acreditaram nele, mas não confessaram ele porque preferiram a glória dos homens. Porque preferiram os homens, a glória que eles tinham, sabe? O ser respeitado nas sinagogas. Então, meus irmãos, eu prefiro Yeshua. Agora, eu estou falando isso para vocês
porque eu não quero guardar só para mim, eu quero dividir com vocês aquilo que eu estou recebendo. Entendam? Eu estou querendo dividir com vocês o que eu estou recebendo, que para mim está sendo assim extremamente esclarecedor. E para que a partir de agora vocês orem para Yahuwah proteger vocês. Orem, irmãos, orem. Yahuwah, eu confesso que eu tenho meus medos, meu temor, mas eu sei que tu estás por trás, que tu estás conosco, que tu estás nos protegendo. Eu sei que tu vai nos livrar. Eu sei. Aí quando a gente fala, quando Yeshua falou nos dias de Noé, irmãos, Noé não foi levado para o céu. Noé foi colocado dentro de uma arca, foi protegido. O mundo estava lá fora sofrendo toda aquela tribulação, milhares de pessoas, todos morreram. Só Noé e a família dele e todos aqueles animais que sobreviveram. Mas não foi levado para o céu, eles ficaram na nave, naquele barco, um navio, né, de tão grande que devia ser. Ló não foi levado para o céu, Ló foi livrado daquela cidade, Ló foi arrancado daquela cidade pelos anjos para ir para um outro lugar. Ele mesmo preferiu qual lugar ele queria ir, ele foi para um outro lugar lá, entende? Então, assim, a gente fica imaginando que a gente vai para o céu, sempre imagina que vai para o céu. Irmãos, tudo está acontecendo aqui, tudo sempre aconteceu aqui. Entendeu? Só duas pessoas em toda a Bíblia, só duas pessoas que a Bíblia conta que foram tiradas do mundo. Sabe Deus por quê? Porque Enoque e Elias foram os únicos que foram, embora Elias foi uma carruagem de fogo. Mas não quer dizer que todos os fiéis de Yeshua vão ser tirados numa carruagem de fogo. Sei lá, irmãos. Sei lá. Eu fico pensando em alguns sonhos que eu tive também. Eu fico pensando, como é que eu tive esse sonho, né? O sonho que eu tive, que eu entrava na carruagem, a carruagem sumia. Talvez aquela carruagem ali sumia, não me levando para o céu. Ela estava simbolizando que estava sendo protegido. E ela sumia aos meus olhos, que eu estava enxergando tudo ali, como se eu estivesse vendo tudo de fora, a mim mesmo. E aquele homem que vinha correndo, que ele queria impedir a carruagem, da carruagem ser tirada dali, para talvez aquele homem não enxergar mais também, que é o inimigo. Talvez a gente vai... Eu acredito que a Rua vai nos livrar, vai nos livrar, vai nos tirar daqui, nos colocar num outro lugar, mas aqui na terra, nos protegendo da tribulação. Quanto mais da ira que virá dele. Quando começarem a acontecer as coisas no mundo, irmãos, nós vamos estar separados em algum lugar. Então, ore para que ele tire o medo de você. Ore, confie, plenamente confie, irmão. Confie, você não vai sentir temor, você não vai sentir medo nenhum, você vai ver a sua vida, segue a sua vida confiadamente. Todos os dias orando, lendo, jejuando quando você quiser jejuar. Eu confesso que eu já não faço isso há um tempo. Eu não jejuo já faz um tempo, eu confesso a vocês. Mas as escrituras para mim têm sido assim maravilhosas, cada vez mais maravilhosas. Eu tenho descoberto muitas coisas, eu tenho me descoberto, meus irmãos, enfim, faltam palavras até para falar. Faltam palavras. Então, assim, eu estou falando com vocês até com entusiasmo, mesmo eu sabendo, eu acreditando que eu vou entrar na tribulação. Eu estou falando com entusiasmo porque eu sei do Deus, vou colocar esta palavra, né? Do Elohim que eu sirvo. Eu sei o quanto ele é poderoso, irmãos. Ele não tem braço encolhido. Não, ele não tem. Nada é impossível para ele. Nada é impossível. Entende? Olha, eu tive... Ainda hoje também eu tive algumas notícias que lá na Ucrânia, né? Raios misteriosos atacaram os tanques dos russos, né? Impedindo que eles prosseguissem. Eles que iam lá fazer a guerra lá em determinado lugar, que eu não lembro o nome do lugar, ia matar muita gente. Eles não conseguiram chegar lá porque uns raios misteriosos atingiram aqueles tanques, né? E o youtuber que falou isso, ele disse que isso foi publicado por ucranianos falaram isso, são uns raios misteriosos, mas num lugar onde haviam vários
várias pessoas estavam orando a Yahuwah, pedindo a Yahuwah para proteger eles, e a Yahuwah protegeu. Para mim, esse raio veio do céu mesmo. E a Yahuwah protegeu. Os crentes não estavam ali pedindo, não estavam confiando nele, irmãos. É confiar, entende? Se confia nele, ele protege. Ele não é infiel com seus povos, com seus filhos. Ele não é infiel, irmãos. Desde que a gente também não seja com ele. Se você não confia, você não é fiel. Agora, se você confia, você é fiel. Entende? Tem que confiar plenamente. Você é de Yeshua. Você tem o Espírito Santo. Você é de Yahuwah. Você é de Israel. Você é Israel. Então, o povo, Israel é herança. Israel é protegida. É uma nação abençoada. Um povo bendito, irmãos. Muitos vão perecer, certamente, porque há muitos lá que não querem saber de Yeshua, que não querem saber de nada. Desde quando eu vejo uns vídeos de umas pessoas que gravam, andam na cidade de Jerusalém, por exemplo, em outras cidades em Israel, gravando para gente. E eu estou conhecendo bastante Israel vendo esse vídeo. A pessoa não fala nada, ela só sai gravando. Às vezes o vídeo de 1 hora e pouca. Eu fico sentado vendo, né? Eu acho muito gostoso eu ver Israel daqui da minha casa, né? Mas aí a gente vê as pessoas, tem muita gente vivendo vida mundana. Quantas pessoas eu vejo lá com cigarro na mão? Às vezes quando passa assim pelo um bar, a gente vê as pessoas tomando bebidas ali, aquela coisa toda, aquela rapaziada conversando, tomando. Às vezes eu vejo moças com roupinha de sexo. Às vezes em plena Jerusalém, eu pensava que não, mas aí agora vendo os vídeos, o que eu vejo, tem mulheres mundanas em Israel vestindo roupinhas sexys. Na moda, né? Porque a moda, então vamos vestir. A moda é um prejuízo, irmãos. A moda é um prejuízo para o cristão. Para o Nazarim, ainda mais, né? Para os judeus, a moda é um prejuízo. Ela nos afasta de Yahuwah. Eu não digo que eu não tenho uma coisa ou outra que é dito dentro da moda, mas eu tenho pela comodidade, pelo conforto. Tipo um ou outro calçado que eu tenho, que é de marca, mas não é porque ele é de marca que eu uso para poder, sabe, dizer que eu tenho, tá vendo? Não, é pela maciez, pelo conforto que é quando eu tô andando com aquele pisante. Entende? Confesso para vocês, mas eu não procuro comprar roupa de marca não, irmãos. Procuro andar com roupas comuns, entende? Então, pessoas que usam roupa da moda, roupa sexy. Imagina um cristão com roupa toda sexy, irmãos. Ai, sabe? Então, assim, eu vejo isso em Jerusalém, na própria Jerusalém, pessoas andando assim, como pessoas do mundo. Tem muita gente vivendo vida do mundo, né? Assim, moda ocidental. Tá lá em Israel, né? Então, nem todos vão escapar, não. Nem todo Israel vai escapar. Mas Israel, tendo gente ímpia ou não tendo gente ímpia, ela é a nação escolhida. Sempre será, ela é a herança de Yahuwah e sempre será, porque Elohim não mente. Se ele disse, está dito, vai ser sempre, irmãos. E Yahuwah não mente, ele não é homem para mentir. Ele disse que aquela nação é a herança dele e é. E ele vai trazer todo o seu povo, todos os remanescentes espalhados por aí. E nós somos esse povo. Nós somos o povo de Israel que está espalhado, irmãos. Se a gente for ver nosso DNA, a gente tem DNA de judeu, de uma das tribos. A gente está espalhado. A gente não nasceu lá, mas a gente tem o sangue. Entende? Então, Yahuwah vai levar todo mundo de volta para onde? Para Israel. Todo o seu povo que foi perdido, que saiu de Israel, que foi perdido no mundo, vão voltar, irmãos. Mas vão voltar aqueles que tiverem com a mente aberta, aqueles que reconheceram Yeshua como Mashiach, né? Estes é quem vão voltar. Israel vai ser povoada pelo povo, o verdadeiro povo, o povo santo, o povo Kadosh de Yahuwah, o povo de Yeshua. Vai estar lá. Ai, estou me sentindo... Irmão, você não imagina o que eu estou sentindo. É uma coisa muito gostosa, irmãos. É algo muito gostoso.
É uma experiência única que eu estou tendo, uma experiência única. E esse vídeo que eu estou gravando para vocês, pela experiência que eu estou sentindo, ele é tão verdadeiro, irmãos. É tão verdadeiro. Eu não quero que vocês fiquem assustados. Eu quero que vocês abram seus olhos. Sabe, se vocês não acreditarem de pronto em mim, orem a Yahuwah, peça a Ele que Ele mesmo diretamente esclareça para vocês. Abram a Bíblia e peçam a eles para esclarecer, para mostrar para vocês como Ele mostrou para mim. Entendeu? Que eu estava ali sentado vendo o meu vídeo para ver se estava bom para eu poder publicar. E aí, irmãos, quando eu falei no vídeo, né, nós somos Israel, na hora, irmãos, na hora, a profecia de Daniel se ligou ao que eu falei. Ou seja, o Antigo Testamento se ligando com o Novo Testamento. Ou seja, não tem nada de antigo nem nada de novo. Toda a Escritura ela se liga, toda a Escritura ela tá interligada. O Brit Hadashah depende da Torá e do Taná, e o Taná e a Torá dependem do Brit Hadashah, vamos dizer assim, todos eles estão interligados. É incrível, irmão, é incrível, é incrível. Este livro é sobrenatural, é incrível, irmãos. A gente passa a ter experiências com a própria palavra de Yahuwah, é incrível. Eu estou me sentindo assim, sabe? Ai, eu estou me sentindo muito feliz, muito feliz. Olha que eu creio que eu tive uma revelação de que nós como Israel vamos passar pela tribulação, mas eu estou feliz e eu estou confiante. Estou confiante, irmãos. Eu sei que eu não vou, eu acredito que eu não vou sofrer. Eu vou ser talvez tirado de um lugar para outro, talvez acabe o meu conforto, né? Esse conforto que eu tenho de ter a minha casa, minhas coisas, do jeito que eu gosto, nos lugares que eu gosto de ter. Quando eu mudo de uma casa para outra, eu saio arrumando as coisas do jeito que estava na outra. Eu sou assim, sabe? Isso aqui eu arrumava desse jeito, eu vou botar aqui do mesmo jeito, para não perder aquele jeitinho que eu gosto de ter a minha casa. Como eu não sou casado, eu sou sozinho, né? Então fica tudo do jeito que eu gosto, do meu jeito mesmo, assim, sabe? E sempre quando eu mudo de casa, eu arrumo tudo do mesmo jeito, né? Mas talvez a gente perca esse conforto, essa coisa toda, talvez a gente não fique num lugar com outras pessoas, outros irmãos, mas a gente não vai passar a tribulação, a gente não vai sofrer na carne, irmãos, eu acho que não. Agora, quem vai ser os mártires? Quem serão os mártires? Talvez estes que estão com tanto pavor e se não melhorarem isso, irmãos, e continuarem com este pavor, né? E que está sempre dizendo que Israel vai passar, Israel, isso não é coisa para nós, isso é coisa para Israel. Talvez esses vão até vir a ser mártires, irmão. Serve de alerta, entende? Não toque em Israel, não toque na herança de Yahuwah. Por mais que você seja salvo por Yeshua, pelo Mashiach, você pode ser castigado por isso de alguma maneira. Nós podemos ser castigados, irmãos. E como eu amo Israel, como eu me volto muito para Israel, como eu gosto muito das coisas de Israel, como eu gosto muito da cultura judaica, como eu gosto muito do hebraico, enfim, irmãos, como eu amo o Deus, o Elohim de Israel, que é meu Elohim também. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será meu Deus. Eu faço como Ruth, entende? Se eu pudesse virar para eles, eu falava para eles como Ruth falou para Noemi: o seu povo é o seu povo, o seu Deus é o meu Deus. Oh, coisa gloriosa! Entendem? É isso, né? Então, eu me sinto muito feliz, muito alegre. É tudo muito espiritual, tudo muito sobrenatural, a palavra de Deus. Eu nunca enxerguei as escrituras tão espirituais como eu estou enxergando agora. Amados, é incrível essa atmosfera que está aqui, que está me envolvendo, irmãos. Talvez nós estejamos assim, muito perto de começar a tribulação, e talvez eu esteja sendo bastante preparado. E entendam o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo. Eu não estou gravando para assustar vocês, não estou gravando para assustar, e nem muito menos para desfazer do que os irmãos acreditam. Não, irmãos, eu só estou levando para vocês aquilo que para mim foi esclarecido. Eu creio que foi esclarecido, creio mesmo, até pelo que eu estou sentindo.
Foi esclarecido, foi aberto para mim, foi aberto o meu entendimento, irmãos. Eu não sou pós, não sou pré, eu não sou mais pré, não sou pós, não sou mídia, não sou nada. Eu só sou um israelita, um novo israelita, né? Sempre fui e não sabia. Agora eu me considero um novo israelita porque agora eu tenho consciência que eu sou um israelita. Eu tenho descendência, eu creio nisso, eu entendo que eu tenho descendência, mas sobretudo, por Yeshua eu fui enxertado, então eu sou Israel também. Eu faço parte daquele lindo povo, eu faço parte daquela linda história, sabe, irmãos? Eu faço parte daquela linda história. A descendência de Abraão, a descendência deles, somos nós. Nós também somos a descendência. Eu estou aqui como descendente de Abraão. Quem diria, milhares de anos atrás, Yahweh falou para Abraão, a sua descendência será tão numerosa como as estrelas no céu. Se você conseguir contar, né? Acho que foi para Abraão que ele falou isso, não sei se foi para ele, se foi para Isaac. Mas foi para uns patriarcas, mas acho que foi para Abraão, sua descendência. Depois ele falou para os outros, acho que também, né? Sua descendência, para Isaac, depois para Jacó, exatamente. Ele falou para Abraão, para Isaac, depois falou para Jacó, né? Que foi de Jacó que veio os 12 filhos que geraram as 12 tribos de Israel. Então ele falou para eles, se você puder contar a areia do mar, é o que nós somos hoje, irmãos, descendentes. Deu uma piscada aqui agora, antes que de repente pague luz, eu vou desligar, parar por aqui, porque eu tô tão entusiasmado, eu tô tão feliz, eu tô tão admirado, eu tô tão pleno, que a vontade é de eu falar, irmãos, falar, como se eu estivesse com vocês sentados aqui comigo, eu estivesse dando uma palestra, é como se eu estivesse dando uma palestra, eu tô me sentindo como se eu estivesse com um auditório aqui, irmãos, me ouvindo, e a vontade é de ficar uma noite inteira falando, entende? Se vocês pudessem enxergar o entusiasmo que eu estou, meus amados, a palavra, tudo vem da palavra, tudo vem da nossa fidelidade com o Criador, né? Yahuwah, tudo vem da nossa fidelidade, e aí a palavra dele, tudo vai se interligando, tudo vai se encaixando, tudo vai sendo esclarecido. Eu não tenho dúvidas, amados, eu não tenho dúvidas, entendeu? Se porventura realmente acontecer antes, maravilha, né? Tudo bem, eu acredito que nós vamos ser tirados antes, vai ser todo mundo tirado antes, os fiéis, né? Mas pelo que me foi revelado hoje, pelo que eu estou vendo nas escrituras, irmãos, nós, sendo Israel, nós vamos passar pela 70ª semana. Mas assim, não temam. Mais uma vez eu quero repetir, quero enfatizar, não temam, não fiquem com medo. Não fiquem, meus amados. Se vocês ficarem com medo, vocês não estão confiando. Entende? A pessoa que fica temerosa não está confiando. Né? É a mesma coisa que você tiver dentro da sua casa e está acontecendo uma tempestade violenta lá fora. Se você confia que a sua casa foi bem construída e tudo, você vai ficar tranquilo, não vai derrubar a tua casa. Ela foi feita numa boa edificação, sabe? Assim como se fosse feita na rocha. Ela não vai ruir, né? Você pode ficar tranquilo. Mas se você não confia que a sua casa está bem edificada, que ela não está sólida, você fica dentro daquela casa temeroso. E o que pode acontecer? Pode realmente ela ruir, entendeu? Então é um exemplo, né? Então não fiquem temerosos, vocês estão nas mãos de Yahuwah, meus irmãos. Nós estamos na mão dele. Nós estamos protegidos pela sombra do Onipotente, como diz em Salmos, nós estamos na sombra, a sombra do Onipotente, descansamos, é só descansar. Não temam, não tema, ó povo, ó filhos de Jacó, não temam. Só confia, irmãos, tá bem? Só confia plenamente. Você não vai se arrepender. Tenho certeza. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem na paz de Yeshua, tá? E a gente se fala no próximo vídeo, tá bem? Beijo no coração.
Tchau, tchau. Shalom.